Olá, dando continuidade ao vídeo anterior, sobre o qual, ou no qual vimos conversando sobre a triagem da proposta, né, como parte integrante da fase de planejamento. Nós encerramos o vídeo anterior discutindo este fluxograma, em relação ao qual destacávamos que uma atividade econômica é submetida, então, a um conjunto ou sequência de questões, sendo a primeira entre elas a respeito da necessidade da licença ambiental. Para isso, primeiramente, faz-se uma consulta à legislação, ou mais especificamente a chamada lista positiva. Se a atividade não consta na legislação, faz-se então uma consulta ao órgão ambiental, onde ali efetivamente ou de forma conclusiva chegaremos à resposta de que a atividade em questão é dispensada da avaliação de impacto ou para ela é exigida a execução de um processo de avaliação de impacto ambiental. Né? Quando a resposta para essa segunda questão é positiva, parte-se por uma outra pergunta a respeito da significância do impacto. Né? Esse impacto ambiental esperado, ele é significativo? Né? Se a resposta for não, aplica-se um licenciamento simplificado, para o qual exige-se também um estudo ambiental simplificado. Se a resposta for sim, partimos para a outra extremidade, né? Ou para o caso mais crítico, onde nós temos a exigência do chamado EIA-RIMA, Estudo de Impacto e Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. Para uma resposta envolvendo incertezas, ou seja, talvez esse impacto seja significativo, talvez não, parte-se para a abordagem baseada no Relatório Ambiental Preliminar, ou RAP. Daí, então, nós temos, ou chegamos aos três tipos principais de estudo ambiental, que nós discutiremos agora na sequência, no que se aplica a tipos, ou a tipologia de estudos de impacto ambiental. Então, vamos a ele. Né? Como já vimos até aqui, são três os principais tipos de estudos ambientais previstos na legislação ambiental brasileira. Existem outros específicos, mas que se aplicam a casos particulares de empreendimentos, como, por exemplo, empreendimentos do setor hidrelétrico, que exigem o chamado PBA, que é o Plano Básico Ambiental, entre outras situações. Né? Então, o estudo ambiental simplificado, como nós vínhamos discutindo, refere-se aos casos em que eu tenho atividades ou empreendimentos causadores de impactos ambientais muito pequenos, né, ou não significativos. Numa condição intermediária, nós temos atividades potencialmente causadoras de impactos significativos, para o qual se exige o relatório ambiental preliminar. E do outro lado, nós temos as atividades efetivamente causadoras. Então, na situação anterior, eu tenho as potencialmente, e neste outro extremo, nós temos a efetivamente, né, ou as efetivamente causadoras de impactos significativos. Aqui nós temos uma definição dada pela própria legislação, no caso do Estado de São Paulo, a resolução da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, atualmente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, número 49 de 2014, que define o Estudo Ambiental Simplificado, o EAS, como sendo um documento técnico com informações que permitem analisar e avaliar as consequências ambientais de atividades e empreendimentos considerados de impactos ambientais muito pequenos e ou não significativos. É basicamente um formulário, né, formulário com questões pré-definidas que se preenche com dados cadastrais e algumas informações ambientais relevantes. Aqui nós temos a interface da CETESB, onde nós vemos, através do portal da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, né, o portal de licenciamento, no qual nós temos aqui algumas diretrizes aplicáveis ao processo do licenciamento. Mais adiante nós discutiremos as diferentes etapas da obtenção da licença, que são a licença prévia de instalação, operação e a renovação, visto que essas licenças são por tempo determinado, né? Ou seja, existem prazos de validade. E aqui nós temos os EAS, né? Veja só, Estudo Ambiental Simplificado,
para cada tipo de empreendimento. Então eu tenho o geral, né, mas tenho também para casos específicos, como terminal portuário, né, sistema de esgotamento sanitário, abastecimento de água, obras hidráulicas, linhas de transmissão, dutovias, aeródromos, entre tantas outras atividades. Então, através desses links, tem-se acesso a formulários tais como esse, que é o caso geral, né? Como eu disse antes, basicamente uma planilha onde se preenche com dados cadastrais e também outras ambientais consideradas relevantes, né? O roteiro básico desse tipo de estudo é basicamente um roteiro, como a gente viu ali, um formulário composto de informações sobre o empreendedor e sobre o empreendimento, uma caracterização do empreendimento em geral do local, né? Quais são os impactos e medidas mitigadoras previstas para estes impactos e a identificação dos responsáveis ou responsável técnico pelo estudo. Perceba aqui responsável no singular, né? Uma vez que para esse tipo de estudo um único profissional pode ser suficiente. Partindo para a situação intermediária, onde nós temos aqui o relatório ambiental preliminar, nós temos uma resolução, né, ou uma definição dada pela mesma resolução de 2014, que nós mencionamos antes, que define o RAP como sendo os estudos técnicos e científicos elaborados por uma equipe multidisciplinar. Então perceba aqui uma primeira diferença importante, já que nós vimos que para o caso do EAS, apenas um único responsável técnico já era suficiente, né? Aqui nós vemos que essa equipe, né, ela, através desse estudo, tem ali, entre outras funções, a de oferecer instrumentos necessários para que seja feita, né, uma análise de viabilidade ambiental do empreendimento ou da atividade, né? Portanto, um documento que destina-se a avaliar de forma sistêmica as consequências dessas atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação ambiental, já que se fossem efetivamente causadoras, aplicaria-se o EIA-RIMA, né? E é também neste documento, ou nesses estudos, que são propostas as medidas mitigadoras com vistas à sua implantação. Então aqui nós temos a mesma interface que eu mostrei antes, mas agora de acesso para os roteiros aplicáveis à elaboração do RAP, né? Roteiros para a elaboração do RAP disponibilizados ali na interface também por tipo de empreendimento. Agora, diferentemente do caso anterior, eu já não tenho mais um formulário, né? Aqui o que eu tenho de fato é um roteiro, um documento com texto corrido, texto aberto, né? Tem um pequeno aqui, uma pequena introdução esclarecendo o que é o RAP e na sequência ali uma descrição de quais são os principais itens. Aqui um pouco mais elaborado, um pouco mais aprofundado em comparação com o EAS, né? Então nós temos ali o objetivo do licenciamento, a justificativa para o empreendimento, a sua caracterização, o diagnóstico ambiental preliminar da área, já que um aprofundamento pode ser exigido, né? A identificação dos impactos e as medidas mitigadoras. Perceba que ele é ainda muito similar ao EAS, mas agora se diferenciando em termos de profundidade das informações. As informações não são muito diferentes, mas aqui elas são exigidas em maior profundidade, em maior nível de detalhamento. E, finalmente, chegando ao último tipo de estudo, né, nós temos ali o EIA-RIMA, definido pela CONAMA 1 de 86, pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente número 1 de 1986, como sendo um documento síntese dos resultados obtidos, né, com o estudo de impacto, que tem que ter, no caso do RIMA, uma linguagem objetiva e clara, né? O EIA, na realidade, é um documento muito mais extenso, muito mais técnico, uma linguagem técnica. Você pode ter ali até 10 volumes com cerca de 1000 páginas cada um. É realmente um documento mais extenso. O RIMA é uma versão resumida, com uma linguagem objetiva clara e acessível, inclusive, ao público leigo, para que ele possa, por meio deste relatório, tomar conhecimento, né, daquilo que está sendo proposto e, portanto, se posicionar questionando a sua viabilidade, né? Então, é um documento ali através do qual pode-se entender precisamente as possíveis consequências ambientais do empreendimento,
né? E também comparar as suas vantagens e desvantagens. Aqui nós vamos ter, como já mencionados antes, uma lista ali positiva com a previsão de alguns dos impedimentos para os quais se exige o EIA-RIMA. É claro que essa lista é uma lista que não esgota todos os tipos de impedimento, muitos outros não prints delas podem ser submetidos ao EIA-RIMA, né? Então nós temos ali estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, nós temos ferrovias, portos e terminais de minério, aeroportos, oleodutos, linhas de transmissão, distritos industriais e zonas estritamente industriais, entre outros tipos de empreendimentos. E aqui a gente vê o que seria aqui um termo de referência, né? Na realidade, para esses casos, você não tem um roteiro como no RAP e no EAS. O que nós temos é uma proposta de plano de trabalho apresentada pela equipe técnica ao órgão ambiental. O órgão ambiental responde a essa proposta de trabalho com um termo de referência, que é basicamente um deferimento ou uma correção da proposta de trabalho apresentada pela equipe técnica, no qual constam ou devem constar todos os itens que farão parte do EIA-RIMA. Então, nós temos aqui informações gerais, onde é apresentada a identificação do empreendedor, o objetivo do licenciamento, onde se faz uma descrição da atividade, a equipe responsável, né, e aí a especificidade de cada componente, a justificativa para o empreendimento, o diagnóstico ambiental com a identificação das alternativas locacionais, caracterização do meio físico, geologia, geomorfologia, pedologia, clima, meio biótico, bioma, fisionomia vegetal, fauna, caracterização do meio socioeconômico, como uso e ocupação do solo e no seu entorno, entre vários outros tipos, né? A caracterização do empreendimento, como a identificação das alternativas tecnológicas, entre vários outros itens, né? A identificação e análise de impactos, nas várias etapas do empreendimento, desde o seu planejamento, implantação e operação, né? Aqui se faz uma matriz onde se valora a importância e a magnitude, e como resultado disso temos uma seleção da alternativa do projeto. E aí, por fim, um programa das medidas de diminuição ou mitigação dos impactos, monitoramento e composição. Por último, a elaboração do relatório, que, como eu já destaquei antes, é uma versão resumida do estudo de impacto. Bom, com isso nós encerramos as 2 aulas que compõem essa etapa ou fase de planejamento, onde na primeira parte do vídeo, então, ou no primeiro vídeo, fizemos uma discussão sobre a triagem da proposta e nessa segunda parte uma discussão sobre os tipos de estudo, né? Então, por hoje é só, né? Eu sou o professor Adriano Bressani, um grande abraço.